Bolsonaro surtou ao danificar a tornozeleira eletrônica ou ele estava fugindo do Brasil? Eu estou perguntando isso porque essa foi uma pergunta da pesquisa Datafolha a eleitores. A instituição fez uma pesquisa que divulgou nesse domingo e apontou que 54% dos brasileiros acreditam que o ex-presidente Jair Bolsonaro preparava uma fuga e por isso danificou a tornozeleira eletrônica. Já outros 33% concordam com a versão apresentada pelo ex-presidente e sua defesa de que um surto paranoico causou os danos à tornozeleira eletrônica. Essa pesquisa Datafolha ouviu 2.002 eleitores em 113 municípios e a margem de erro desse levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A gente até preparou uma arte com essa pesquisa Datafolha que mostra esses números aí, que 54% acredita que o ex-presidente estava tentando fugir, como você está acompanhando aí, 33% acredita que Bolsonaro teve um surto aí, corroborando com a versão apresentada pela defesa do ex-presidente, e 13% não souberam responder, não sabe o que aconteceu. E aí, a gente também te fez essa pergunta aqui na nossa enquete, vou dar até o resultado parcial aqui da nossa enquete. 39% acredita que Bolsonaro tinha a intenção de fugir, 45% acredita que o ex-presidente teve um surto e 20% não sabe opinar sobre o que aconteceu nesse episódio da tornozeleira eletrônica. Eu te convido a continuar votando aqui na nossa enquete e também a comentar por que você acha isso. E aí, um outro ponto que eu queria destacar também dessa pesquisa Datafolha é que o levantamento mostrou outros pontos e revelou que, para a maioria dos eleitores, 8% acha que Flávio Bolsonaro deveria ser o nome escolhido por Bolsonaro para as eleições de 2026, enquanto 22% preferem a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro para uma candidatura à presidência da República. 20% acredita que o melhor nome seria nenhum dos dois, seria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Larissa, na última semana a gente falou aqui sobre uma briga familiar da família Bolsonaro sobre as escolhas de apoio, especificamente no Ceará, sobre apoiar ou não Ciro Gomes ao governo do estado. Michele Bolsonaro, a gente falou aqui, saiu fortalecida depois desse embate público com os filhos do ex-presidente, mas a decisão final ali do ex-presidente foi acabar colocando o filho, Flávio Bolsonaro, na disputa à presidência, não Michele. Mas, como a gente sempre tem falado aqui, as pesquisas têm mostrado, inclusive esse levantamento aí da Datafolha, que a ex-primeira-dama é mais forte, falando eleitoralmente, na família. Qual que foi a estratégia, né? Mas além disso, o que te chamou a atenção nessas pesquisas aí da Datafolha? Olha, Letícia, acho que chama atenção, né? A gente já sabia de como Michele Bolsonaro, né, estava performando bem quando a gente pega essas pesquisas de intenção de voto para analisar mais de perto, né? A gente já comentou aqui no Primeira Análise, inclusive, várias vezes, sobre como ela sempre aparece muito bem posicionada e com números mais favoráveis do que na comparação com os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, essa pesquisa de hoje chama atenção porque vem reforçando esse movimento que a gente já observa nas últimas pesquisas em relação ao nome de Michele Bolsonaro, principalmente quando a gente compara ali na proximidade dos valores em relação a Tarcísio Gomes de Freitas. Então, esses números vêm em um momento, né, desse embate familiar, mas reforçando um movimento que a gente já vem observando, que é essa boa performance de Michele Bolsonaro diante das pesquisas de intenção de votos. Então, acho, Letícia, que é de fato algo que a gente precisa seguir observando nos próximos levantamentos para entender o impacto desse anúncio feito por Flávio Bolsonaro, o impacto dessa briga de Michele com os filhos, especificamente sobre a questão lá do Ceará e Ciro Gomes, mas como que isso pode contaminar de alguma forma a percepção do eleitor, até para entender, né, se a gente vai ter se a direita vai acabar mudando de rumo, qual vai ser o próximo passo adotado diante de todos esses fatores aqui que a gente está citando nesse momento, né, Letícia?
E a gente vai observar hoje, né, depois dessa reunião que o senador Flávio Bolsonaro pretende ter ali com o presidente de algumas siglas, né, do União Brasil, do PP e até do próprio PL, como que vai conseguir viabilizar essa questão. Mas como a Larissa mencionou, e os dados, né, os números dessas pesquisas mostram, a ex-primeira-dama aparece como um nome mais forte do que os filhos do ex-presidente. Aí um outro ponto também para a gente levar em consideração, que inclusive é sobre um dos temas, né, que foi uma questão dessa pesquisa Datafolha, que é a questão da tornozeleira eletrônica. Esse episódio que resultou na prisão ali preventiva do ex-presidente de violação da tornozeleira eletrônica. O que aconteceu com o ex-presidente? E aí, muitos, né, a oposição ali ao ex-presidente Jair Bolsonaro tem levado ali que um eventual surto, né, como foi colocado inclusive ali pela defesa do ex-presidente, tudo isso poderia enfraquecer um projeto eleitoral da família Bolsonaro, porque uma pessoa que tem surto, e isso é palavras ali, o posicionamento ali, a análise de que a oposição ao ex-presidente tem feito é de que como uma pessoa em surto poderia ali liderar um projeto político e fazer ligações, né, fazer ali as projeções e coordenar todo um projeto político para as eleições do ano que vem.